Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Irmãos, estamos hoje na nossa última mensagem da série Espiritualidade Reformada. Ao longo desse mês de julho, tivemos aqui a oportunidade de destacar vários elementos essenciais dentro da nossa tradição reformada para a construção e o desenvolvimento de uma espiritualidade sadia. Mas nós não poderíamos encerrar essa série sem enfatizar a centralidade da palavra. Todo o movimento de reforma, ele teve origem e se desenvolveu em torno da interação com a palavra de Deus. Falamos aqui sobre isso anteriormente. Os nossos irmãos reformadores não tinham a intenção de reinventar o cristianismo. Eles tão somente retornaram à palavra. Na verdade, historicamente falando, eles surfaram na onda do movimento do Renascimento. Era um movimento filosófico cuja ênfase era voltar às origens da instrução clássica, do conhecimento clássico. E por causa disso eles voltavam aos livros dos grandes filósofos gregos, pais da igreja, e voltavam também à leitura das escrituras em seus originais. E ao voltarem às escrituras, os reformadores redescobriram o evangelho. E por causa disso, a gente pode dizer que a verdadeira espiritualidade reformada, ela é centrada nas Escrituras. E ao mesmo tempo podemos dizer também que não haverá espiritualidade reformada onde não houver ao mesmo tempo um engajamento pessoal com as Escrituras. E eu quero nessa manhã falar sobre esse tema partindo da experiência de Esdras. Por isso eu peço que você abra comigo a sua Bíblia. E nós vamos ler Esdras capítulo 7. A princípio, iremos ler apenas o versículo 10. Esdras 7, 10. Vamos ler inicialmente só esse. Ao longo da mensagem, eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse livro. Nós vamos ler outros trechos do livro. Diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Oremos outra vez. Pai querido, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E nessa manhã, Deus, o nosso desejo é que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Ó Deus, a tua palavra ela é preciosa demais, mas ao mesmo tempo o nosso coração é duro demais e nós frequentemente resistimos à tua voz. Portanto, nessa manhã pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que o teu Espírito manifeste o seu poder outra vez em nosso meio e que o Senhor nos faça ouvir atentamente e que o Senhor também nos dê prontidão para nos submetermos e para obedecermos a tua palavra. É assim que nós te oramos nessa manhã em nome de Jesus. Meus irmãos, o povo de Deus foi advertido diversas vezes pelo ministério de vários profetas que Deus tinha enviado ao seu povo, de que se eles permanecessem vivendo uma vida de pecado, se eles continuassem desobedecendo a lei, Deus finalmente puniria o seu povo e os enviaria para o exílio. E como o povo de Deus não deu atenção às diversas advertências que haviam sido proferidas contra eles, Deus finalmente trouxe de fato juízo sobre eles, permitindo que o Império Babilônio conquistasse Judá e levasse os seus habitantes cativos. E aí por 70 anos o povo de Deus viveu no exílio, até que depois disso o Império Babilônico, por sua vez, foi subjugado pelo Império Persa
e Deus decidiu fazer o seu povo retornar à sua terra. A princípio, no reinado do rei Ciro, uma primeira leva de exilados voltou para Jerusalém, conduzidos por um homem chamado Zorobabel. Eles tinham a missão inicial de reconstruir o templo do Senhor, que estava em ruínas. E passado algum tempo, uma segunda leva voltou também a Judá, dessa vez sob a liderança desse homem sobre o qual nós acabamos de ler. O seu nome é Esdras, e ele foi autorizado pelo rei Artaxerxes. O objetivo dele era, juntamente com o seu grupo, avançar nas ações de revitalização da cidade de Jerusalém. E esse texto que nós acabamos de ler expressa então esse compromisso que Esdras tinha para com a palavra de Deus nesse contexto de reconstrução e reforma da cidade de Jerusalém. Portanto, nós temos na história dele um modelo, a partir da qual buscaremos entender quais são as formas que nós precisamos nos comprometer também com a palavra de Deus, a fim de que nós possamos desenvolver uma espiritualidade que seja verdadeiramente reformada. E a primeira forma que nós vimos nesse texto seria então conhecer a palavra. Esse é o primeiro nível de engajamento. Eu peço que você leia outra vez comigo esse texto. Esdras capítulo 7, versículo 1 diz: depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia Esdras. Pule agora para o versículo 6, e diz: este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porquanto a boa mão do seu Deus estava sobre ele. E aí nós lemos outra vez: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, nos informa que Esdras era um sacerdote e ao mesmo tempo ele era um escriba. Como um sacerdote, Esdras estava obviamente extremamente limitado nas suas atribuições, já que ele vivia no exílio, longe do templo do Senhor, que era o lugar onde se realizavam os sacrifícios e era o lugar próprio para se exercer o ministério sacerdotal. Já como escriba, é provável que ele, mesmo no exílio, tivesse melhores condições de desenvolver os seus estudos da lei a partir das cópias que eles haviam levado para a Babilônia. Nós não sabemos se ele era uma pessoa destacada na sociedade babilônica. É possível, talvez, que pelo fato de ele ser um escriba, talvez ele servisse na corte babilônica como uma espécie de secretário para assuntos judaicos. Mas o fato é que tudo o que esse texto nos diz, todas as informações fornecidas para esse texto, aponta que Esdras não se destacou por nenhuma outra habilidade especial, senão o fato de que ele possuía um profundo conhecimento da lei de Deus. Não é dito aqui que Esdras houvesse se destacado por sua habilidade administrativa. Não é dito aqui que Esdras também houvesse se destacado por suas conquistas militares, nem muito menos por algum extraordinário dom espiritual, como por exemplo Daniel, que tinha capacidade para interpretar sonhos.
Tudo o que sabemos sobre esse homem é isso aí que lemos no versículo 6. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. E a lei de Moisés aqui não se refere apenas aos 10 mandamentos. A lei de Moisés, lembre-se, inclui os 5 primeiros livros da Bíblia. Inclui a lei moral que revela-nos a vontade de Deus. Inclui a lei cerimonial que regulamentava o culto e o ministério sacerdotal e levítico. E a lei de Moisés também incluía a lei civil, que regulamentava todos os aspectos públicos e privados da vida em Israel. E era sobre esses livros, ou foi sobre esses livros, que os outros livros foram se sobrepondo ao longo do tempo na construção do cânon. O fato é que em algum momento da sua vida, de acordo com esse último versículo que lemos, o versículo 10, somos informados que Esdras decidiu dedicar-se à lei do Senhor, decidiu dedicar-se a estudar essa lei. Esdras, então, era um tipo de pessoa que não se contentava com um conhecimento superficial. Era um tipo de pessoa que não se contentava apenas em ouvir o que os mestres do seu tempo tinham a dizer acerca da lei. Esdras não era aquele tipo de crente que estava contente em saber o Salmo 23 e nada mais. Esdras havia empenhado a sua vida, ele havia decidido estudar com seriedade e se aprofundar na lei de Deus. E qual foi a importância disso para a sua vida? A importância foi toda, porque é justamente por esse conhecimento extraordinário das Escrituras que Esdras foi escolhido para a missão de conduzir, liderar esse segundo grupo de exilados de volta a Jerusalém. E nós sabemos disso porque na sequência do capítulo 7, nós podemos ler na carta que Artaxerxes entregou a Esdras, que ele, Esdras, estaria sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus que está em suas mãos. Além disso, no final da carta, no versículo 25, o rei escreve também: e você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que ministrem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não a conhecem, você deverá ensiná-las. Assim, meus irmãos, podemos concluir que foi esse conhecimento da palavra de Deus que preparou Esdras para a missão de liderar o povo de Deus de volta a Judá e capitanear os trabalhos de reconstrução de Jerusalém. Falando sobre isso, o comentarista Tiberius Rata escreveu que Esdras serve como um exemplo para líderes piedosos em todo o lugar, visto que antes de alguém se levantar para dizer assim diz o Senhor, é preciso saber o que o Senhor diz. E para saber o que o Senhor diz, Esdras precisou estudar a palavra de Deus. Isso, irmãos, é muito significativo para nós, porque é justamente nesse contexto de reforma de Jerusalém, reforma da cidade, reforma do culto, reforma da vida no pós-exílio, que a sabedoria divina nos mostra a importância ou a essencialidade de se conhecer a palavra de Deus. Jerusalém precisava não apenas reformar sua infraestrutura, Jerusalém precisava também de uma reforma espiritual. De maneira que podemos afirmar mais uma vez, não há possibilidade de reforma espiritual sem o conhecimento da palavra de Deus. Uma vez que com reforma queremos aqui referir-nos à restauração das formas originais, é justamente a palavra de Deus que vai nos mostrar qual é o padrão original que Deus espera de nós enquanto seus servos, enquanto seus filhos. Nós não temos sequer a capacidade de promover uma reforma espiritual autêntica
se fizermos isso baseado apenas em nossos próprios ideais, apenas em nossas próprias preferências. É a palavra de Deus que nos dá o norte, é a palavra de Deus que nos dá a direção e nos conduz de volta aos padrões originalmente estabelecidos por Deus. É nesse sentido também que Paulo nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós vemos isso claramente na vida de Esdras. Foi esse conhecimento da palavra de Deus que o fez apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe o que eu acho interessante? Que às vezes, por eu estar constantemente envolvido com essas atividades de ensino, às vezes algum irmão chega assim para mim e diz: olha, Diogo, o meu forte não é Bíblia. O meu forte não é estudar a Bíblia, eu não nasci para isso, eu nasci para botar a mão na massa. Eu sou aquele tipo de cara que gosta de trabalhar para o reino. Então conhecimento bíblico não é muito a minha praia. E eu fico pensando, meu Deus, qual será o tipo de trabalho que se faz no reino, que se dispensa o conhecimento das Escrituras? Se Paulo está aqui nos dizendo que é a palavra de Deus que torna o homem de Deus apto e plenamente preparado para toda boa obra, qual tipo de obra você pode fazer para o reino sem o conhecimento das Escrituras? Irmãos, nós precisamos da Bíblia para tudo que nós vamos nos envolver no reino de Deus. Se você vai evangelizar, você evangeliza a partir de textos bíblicos. E você precisa saber articulá-los bem. Se você vai discipular, se você vai aconselhar, se você vai ensinar, se você vai pregar, o que quer que você faça, você deve fazer isso a partir da Bíblia. Se é que de fato você vai se envolver no reino e trabalhar da forma que Deus quer. Portanto, é importantíssimo que nós, todos nós, nos dediquemos, nos comprometamos com o conhecimento das Escrituras. Entretanto, nós não podemos nos enganar e achar que foi apenas esse conhecimento que Esdras tinha da palavra, que por si só produziu todos esses resultados extraordinários que nós lemos no livro que leva o nome dele. Sabemos que Deus é que é o protagonista de todos os eventos na história da redenção, e aqui também não seria diferente. Sim, de fato, Deus usou um homem instruído na palavra e assim preparado para toda boa obra, mas isso não é tudo. O segredo do sucesso de Esdras está muito mais relacionado com aquilo que nós lemos nos versículos 6 e 9, que diz: a boa mão do seu Deus estava sobre ele. E não apenas nesses 2 versículos que nós lemos no capítulo 7, mas ao longo de todo o livro de Esdras, essa expressão ela é repetida 6 vezes. E a intenção não pode ser outra, senão apontar para a causa primária de todos esses acontecimentos surpreendentes que o livro de Esdras registra. Para além dos agentes humanos, como o rei Artaxerxes ou o próprio sacerdote Esdras, sabemos que tudo quanto aconteceu porque a boa mão do Senhor estava conduzindo a história para dar sucesso ao ministério de Esdras, para o bem do povo de Deus e, acima de tudo, para revelar a glória, o poder e a fidelidade de Deus à sua aliança. E aqui nós temos, meus irmãos, um padrão dessa relação que há entre apego às Escrituras e a bênção de Deus sobre uma pessoa. Por exemplo, a Josué, quando este se encontrava diante do grande desafio de substituir Moisés na liderança do povo rumo à terra prometida, Deus lhe disse: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. E diz mais Deus a Josué: só então os seus caminhos prosperarão
e você será bem-sucedido. Da mesma forma, no Salmo 1, cantamos aqui há pouco, falando sobre o homem bem-aventurado, esse salmo diz que a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei esse homem medita de dia e de noite. Por causa disso, diz o salmo, ele é como árvore plantada junto à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz prospera. E aqui, meus irmãos, nós temos uma prosperidade que o movimento neopentecostal não conhece. É uma espécie de prosperidade que os televangelistas não têm nada a dizer. Um tipo peculiar de prosperidade que mesmo os homens mais ricos deste mundo jamais poderão desfrutar, a menos que eles estejam em Cristo. Esta é uma prosperidade que brota de uma vida construída na meditação e prática da palavra de Deus. Isso é algo que nós precisamos desejar, é algo que nós precisamos desfrutar na nossa caminhada. Portanto, esse primeiro aspecto do ministério de Esdras coloca diante de nós o desafio de nos dedicarmos a conhecer a palavra de Deus. E esse conhecimento não vem a nós de uma forma mágica, não vem a nós apenas orando e pedindo a Deus que nos dê o conhecimento. Além de orar, é preciso que nós nos esforcemos, nos disciplinemos e perseveremos em ler, estudar, meditar e até mesmo memorizar as Escrituras. E assim, vivendo na palavra, saberemos que a boa mão do Senhor está sobre nós, saberemos que seremos aptos para toda a boa obra e saberemos também que seremos frutíferos no reino de Deus. Outras vezes também eu acho interessante, pessoas me falam que elas queriam conhecer melhor as Escrituras Sagradas. E a justificativa número 1 para não conhecer, como sempre, é a falta de tempo. As pessoas dizem, eu não tenho tempo. E sabe, meus irmãos, eu creio que aqui nós temos outro grande engano. Me parece que a humanidade nunca viveu um período tão distraído como esse que nós estamos vivendo agora. Se você pensar bem, passamos muitas horas do nosso dia dedicando tempo ao entretenimento, seja nas redes sociais, vendo e curtindo fotos dos nossos amigos, ou seja, em frente à TV, assistindo a séries intermináveis. O tempo todo as pessoas estão se distraindo. Outras pessoas dedicam muito tempo do seu dia cuidando do seu corpo, cuidando da sua imagem. E depois a gente não sabe mais porque é que falta-nos tempo para dedicarmos-nos ao conhecimento das Escrituras. É porque a gente não sabe administrar bem o tempo. E a gente gasta tempo em coisas que não deveria. Sabe que um dia desses, um irmão da nossa igreja, não foi um dia desses, já faz algum tempo, um irmão da nossa igreja me parou, puxou pelo braço e disse, olha, presbítero, eu preciso dizer para você que eu vou passar um bom tempo sem vir à escola bíblica. E aí ele justificou. Isso é porque está passando o rei Davi e eu não posso perder. Irmãos, eu fiquei pensando, como é que um crente em Jesus, membro de uma igreja, chegou à conclusão de que ele pode perder a escola bíblica, mas não pode perder a novela do rei Davi? Não é uma coisa curiosa, no mínimo, mas isso é um retrato da nossa vida, não é apenas com ele. Eu sei que isso acontece com a gente também. A gente pensa que não tem tempo para a Bíblia, e de repente começa uma novela nova, e a gente descobre que tem 1 hora todos os dias, durante muitos meses, para assistir essa novela. A gente pensa que não tem tempo para buscar ao Senhor, e de repente alguém indica para a gente uma nova série, e a gente descobre que no meio do nosso dia tem muitas horas para nós assistirmos todos os episódios, e não sossegarmos até que nós cheguemos no último deles. Isso, meus irmãos, é algo que nós devemos nos arrepender. Nós precisamos de fato priorizar o estudo da palavra de Deus. Mas não é só isso, irmãos. Apenas conhecer as Escrituras não é o suficiente. Conhecer a palavra é só o início.
À medida que vamos crescendo no conhecimento da palavra, precisamos crescer também na prática da palavra. E aqui mais uma vez nós temos em Esdras um bom exemplo disso. Peço que você abra sua Bíblia novamente. Esdras agora capítulo 9. Vamos avançar um pouco no livro. Esdras não era um teólogo confinado numa torre de marfim. Esdras não era aquele tipo de homem super conhecedor da palavra, que retinha todo o conhecimento para si e vivia ensoberbecido nesse conhecimento. O versículo que lemos no início da mensagem nos diz que ele tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, mas não somente isso, Esdras tinha também decidido dedicar-se a praticá-la. E por causa disso, seu profundo conhecimento provocava impacto em sua vida diária, inclusive na forma como ele exercia liderança e na forma como ele tomava decisões. Agora no capítulo 9, nós vamos ter uma excelente ilustração dessa verdade. Capítulo 9, versículo 1 diz: Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e os seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com elas misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelho com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus, e orei: Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado por levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Versículo 13. Depois de tudo que nos aconteceu, por causa das nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de que, ó Deus, Tu nos puniste menos do que os nossos pecados mereciam e ainda nos deste um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os Teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Esse capítulo 9 começa dizendo: depois que estas coisas foram feitas. Que coisas são essas? Estas coisas, meus irmãos, referem-se ao sucesso da viagem de Esdras da Babilônia a Judá. Estas coisas referem-se a toda a segurança que eles desfrutaram, apesar de todo o perigo que havia na estrada. Estas coisas também se referem ao fato deles terem atingido os objetivos específicos para essa viagem, como, por exemplo, o transporte de todo o ouro e prata que havia sido ofertado pelas autoridades persas para a reconstrução do templo. Estas coisas referem-se também aos sacrifícios e holocaustos que eles precisavam oferecer quando chegassem no território judaico. E refere-se também ao contato que eles precisavam estabelecer com as autoridades locais quando estivessem lá. Tudo havia dado certo.
No início da viagem, eles haviam orado e jejuado para que Deus abençoasse, para que Deus os protegesse nesse percurso. E agora que todos eles chegaram bem, agora que tudo havia dado certo, todos estavam muito, muito felizes. Isso é o que nós lemos no capítulo 8. Até que, quando a gente chega no capítulo 9, a atmosfera da narrativa cai drasticamente. Quando os líderes vieram até Esdras relatar a infidelidade do povo de Deus para com a sua lei, aqui falando especificamente sobre o caso de casamentos mistos. De acordo com a lei de Deus, o povo de Deus não poderia se casar-se com os povos das outras nações. E isso não acontecia por uma questão de, racismo. A motivação, na verdade, era outra, era para que eles pudessem manter o culto puro, para que eles não desenvolvessem nenhuma forma de sincretismo religioso, para que eles não se contaminassem com a idolatria daqueles povos que viviam em volta deles. Apesar disso, meus irmãos, o que nós lemos no capítulo 9 é que Esdras mal chega a Jerusalém. E em pouco tempo depois ele fica sabendo que o povo de Deus já estava outra vez transgredindo a lei. E isso não era um caso que estava acontecendo apenas no meio do povão. O texto que lemos diz que até mesmo os sacerdotes e os levitas estavam eles envolvidos neste escândalo. No versículo 2 do capítulo 9 diz que os líderes e os oficiais estavam à frente nessa atitude infiel. Perceba aqui então o anticlímax que essa narrativa do capítulo 9 representa para o ministério de Esdras. Porque os judeus haviam sido levados para o cativeiro babilônico justamente por serem infiéis aos termos da lei. E agora que Deus havia sido misericordioso com eles e eles estavam voltando à sua terra, mal chegaram e já estavam eles outra vez quebrando a lei de Deus. Ao ver isso, é natural imaginarmos que Esdras pensou que logo o juízo de Deus se abateria sobre eles outra vez, e que todos os esforços da reconstrução iriam por água abaixo. E é justamente por causa disso que Esdras fica estarrecido. Além disso, que atitude Esdras deveria tomar numa situação como essa? Ele poderia resolver botar panos quentes na situação, fingir que não era um problema dele, ou que não era um problema tão grave, mas se ele fizesse isso, ele traria sobre si e sobre a nação o juízo de Deus outra vez. Ou de outra forma, Esdras também poderia, como líder do povo, chamar para si a responsabilidade de disciplinar aquelas pessoas que haviam transgredido a lei de Deus. Mas imagine você que essa medida seria bastante impopular para um líder que estava apenas começando o seu ministério. E aí Esdras tem diante de si o impasse de agradar o povo ou agradar a Deus praticando sua palavra. Entretanto, como conhecedor, mas não apenas conhecedor, mais ainda como praticante da lei, Esdras, ao ouvir o relato dos líderes, ao ouvir essa denúncia dos líderes, ele primeiramente se quebrantou na presença do Senhor, confessando o pecado do povo, se identificando com eles em seu fracasso de se manterem fiéis aos termos da aliança. E depois disso, meus irmãos, se vocês lerem o resto do capítulo, vocês vão ver que Esdras pagou o alto preço de tomar medidas drásticas para desfazer esses numerosos casamentos mistos que haviam em Israel. De fato, meus irmãos, o conhecimento das Escrituras não tem um fim em si mesmo. A Bíblia não nos foi dada para que, a partir dela, nós nos tornássemos pessoas mais intelectualizadas. A Bíblia nos foi dada para que, a partir dela, meditando e praticando a palavra, nós nos tornássemos pessoas mais piedosas. O conhecimento das Escrituras deve nos levar à prática das Escrituras.
Isso precisa resultar em obediência e em santificação. O conhecimento que não é seguido da prática, ele é estéril e ele só serve para a nossa condenação. O conhecimento que não é seguido da prática, ele nos leva ao auto-engano, porque ele faz a gente pensar que está se aproximando de Deus, quando na verdade a gente está endurecendo o coração diante dele. Faz a gente pensar que a gente vive perto de Deus porque a gente conhece acerca daquilo que Ele fez, quando na verdade essa leitura e esse conhecimento, que não é seguido pela prática, está apenas cauterizando a nossa mente, endurecendo o nosso coração com hipocrisia religiosa. É justamente por isso que no Novo Testamento, Tiago em sua carta escreve: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvinte, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo sai e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz em tudo aquilo que fizer. Portanto, precisamos ser diligentes para adquirir conhecimento bíblico, mas não podemos parar por aí. Precisamos avançar e nos esforçar para aplicar a palavra aos aspectos práticos da nossa vida. E esse deve ser um esforço diário. Essa é uma construção diária. Todos os dias a gente precisa avançar nisso. Assim nós não podemos ler a Bíblia em casa, ou nós não podemos vir aqui semanalmente e ouvir a pregação da palavra e nos contentarmos apenas com esse estímulo intelectual que a palavra inevitavelmente produz em nós. Precisamos permitir que a palavra recebida a princípio pelo nosso intelecto, que ela seja depois recebida no coração, para que na sequência ela seja traduzida em novas atitudes, em nova vida, numa nova forma de caminhar. E esse, meus irmãos, é o grande desafio da espiritualidade reformada para os nossos dias. Nós temos vivido um grande crescimento da fé reformada, mas em geral a impressão que nós temos é que todo esse interesse, todo esse movimento que nós temos visto em eventos, nas redes sociais, nos livros que têm sido lançados, parece que até aqui todo esse renascimento da fé reformada se restringe apenas ao impacto intelectual que ela produz. As pessoas estão empolgadas, porque a fé reformada ela é um todo coerente. E ela começa a fazer sentido, e nela começa a encaixar todo aquele conhecimento da Bíblia que por anos passou solto na nossa cabeça. Mas, meus irmãos, a fé reformada ela precisa ser muito mais do que isso. De forma que o que nós temos visto na nossa vida é um avanço, nos nossos dias é apenas um avanço da doutrina reformada. Mas infelizmente nós temos percebido também que há um desconhecimento e às vezes há mesmo um desinteresse generalizado acerca da espiritualidade reformada. As pessoas querem saber o que os reformadores ensinaram acerca de algum tema, mas elas não querem olhar para eles como modelos de servos de Deus. Não querem imitar sua conduta, não buscam entender a vida piedosa que esses homens viveram, para que nós possamos também buscar isso nos nossos dias hoje. E talvez ainda seja cedo para nós avaliarmos todo esse movimento que nós temos testemunhado. Talvez historicamente nós estejamos começando apenas pela doutrina, mas depois com o tempo nós vamos avançar para a espiritualidade e para a cosmovisão reformada. Se é isso que nos espera, ótimo, graças a Deus. Que venham então esses dias de uma reforma mais plena. Mas se por outro lado, meus irmãos, esse movimento que nós estamos vivendo vai ficar somente nisso mesmo,
se nós vamos parar somente na doutrina reformada, então tudo isso que nós temos visto será historicamente a maior deturpação da fé reformada. E se nós vamos ficar somente por aqui, seria melhor que nós nos calássemos e esperássemos que Deus levantasse outra geração que resgatasse o legado da reforma em sua totalidade. Precisamos da doutrina, mas nós precisamos aplicar a doutrina na nossa vida, precisamos praticar a palavra. Em terceiro lugar, a fim de nós entendermos o papel da palavra no desenvolvimento de uma espiritualidade autenticamente reformada, a terceira atitude necessária é compartilhar a palavra. Não apenas você conhece a palavra, não apenas você pratica a palavra, mas é necessário que você também aprenda a compartilhar a palavra. Esdras também nos dá um exemplo de dedicação ao ensino da palavra. Mais uma vez eu peço que você leia outro episódio da vida dele, juntamente comigo. Aí você precisa avançar um pouco, não no livro de Esdras, mas no livro seguinte, o livro de Neemias. Os estudiosos dizem que na Bíblia hebraica, esses dois livros, Esdras e Neemias, formam um livro só. E por causa disso, eles contam a mesma história em sequência. Neemias, capítulo 8. Vamos ler versículo 1, que diz assim: todo o povo ajuntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Pule para o versículo 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Meus irmãos, já haviam se passado muitas décadas desde que Esdras havia chegado em Jerusalém. Depois dele, outro grupo de exilados havia chegado, esse terceiro grupo, conduzido por Neemias, sob cuja liderança os muros da cidade de Jerusalém seriam então reerguidos. Entretanto, apesar de todas essas conquistas sociais de Jerusalém, havia no coração do povo, como nós podemos perceber nesse texto, uma fome intensa pela palavra de Deus, de forma que partiu do povo, não dos líderes, a iniciativa de pedir que Esdras os ensinasse a lei do Senhor. E é interessante observar essa consciência de que esse povo tinha, de que todo esse processo de reforma e reconstrução estaria incompleto sem o amplo conhecimento da palavra de Deus, não entre os líderes, mas o amplo conhecimento da palavra de Deus entre o povo mesmo. O profeta Oséias no passado havia denunciado que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. Então, se agora havia chegado a hora de reconstruir a sociedade, reconstruir a nação santa, todos eles precisavam se engajar em conhecer o que as Escrituras diziam.
E para o povo de Deus sempre foi e sempre será essencial conhecer a palavra de Deus. Isso é algo que não pode ficar para depois. Conhecer a palavra de Deus é prioridade máxima. Essas pessoas, eles não pensavam que isso fosse apenas problemas para os escribas, que esse conhecimento das Escrituras fosse um desafio apenas para os sacerdotes, para aquelas pessoas que haviam passado por um treinamento formal, para aquelas pessoas que haviam frequentado um seminário teológico. O povo de Deus, naquele ponto em que eles se encontravam, talvez pela calamidade que eles haviam experimentado por muitos anos, eles estavam conscientes da necessidade que eles tinham de conhecer a palavra. E por causa disso, todos eles estavam desejosos para aprender, e por isso eles se ajuntaram na praça para ouvir o ensinamento de Esdras e dos seus auxiliares. E diante desse clamor, Esdras conduziu um longo período de leitura da lei. Diz a Bíblia que essa leitura durou desde o nascimento do sol até o meio-dia. Imagine quantas horas. Observe que a Bíblia diz que eles permaneciam ali, ouvindo atentamente. Não ficavam inquietos. Não ficavam perguntando que horas acabaria o culto. Eles queriam mais. Eles estavam prontos para mais. A leitura, então, meus irmãos, produziu uma resposta de louvor entre Esdras e o povo, a ponto de o texto dizer que eles adoraram o Senhor, prostrado, rosto em terra. Não é interessante isso? Conhecer agora as Escrituras não fez com que eles ficassem arrogantes, não fez com que eles ficassem ensoberbecidos pelo novo conhecimento que eles haviam acabado de adquirir. Pelo contrário, a partir da leitura bíblica, essas pessoas tiveram uma visão renovada da glória de Deus revelada nas Escrituras. E por isso eles adoraram ao Senhor. A partir da Bíblia, eles puderam outra vez ver o quanto Deus é grande. E por isso eles se quebrantaram e eles se prostraram rosto em terra, reconhecendo neste gesto a sua pequenez diante da grandeza da glória do Deus de Israel. Depois, na sequência a esse período de adoração, seguiu-se um período de exposição das Escrituras. Ao que tudo indica, o texto, a leitura gerou a necessidade de maiores explicações. E agora são os levitas que dão essas explicações, que fazem essa exposição daquele texto que eles haviam acabado de ler. Parece que aquela leitura que havia sido feita numa grande assembleia, agora exige a necessidade de interpretação em menores grupos. E aí você vê diversos levitas atuando para interpretar e para explicar a palavra de Deus ao povo. Muito provavelmente, porque além do próprio desafio do conteúdo da Bíblia, existia também o desafio da língua hebraica. Esse povo passou muito tempo fora da sua casa e eles já não estavam mais tão familiarizados com a sua língua. No livro de Neemias diz, inclusive, que havia famílias inteiras que desconheciam a sua língua original, a língua hebraica, e que só falavam aramaico. Mas, meus irmãos, perceba que tudo isso só foi possível porque, além de haver um ambiente favorável para o ensino, que é essa disposição do povo para aprender, havia também pessoas dispostas e preparadas para ensinar, especialmente Esdras, que conduziu todo esse momento. Ele foi um reformador dos seus dias, e ele serve para nós como um modelo de espiritualidade reformada, centrada na palavra. Pois, como escreveu certo comentarista, Esdras é um reformador modelo, pois ele ensinava aquilo que ele vivia, e ele vivia aquilo que havia aprendido nas Escrituras. Tudo isso então nos lembra que, se queremos ser cristãos reformados de verdade, precisamos não apenas nos esforçar para conhecer e praticar as Escrituras, mas também precisamos aceitar o desafio de nos engajarmos pessoalmente na tarefa de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas.
A palavra deve produzir em nós essa dinâmica contínua de aprendizagem, conhecer, praticar e ensinar. Nós não podemos abrir mão de nenhum desses elementos, pois a ausência de qualquer um deles limitaria os demais elementos do processo. Então, em seu engajamento com a palavra, lembre-se sempre desse ciclo, um ciclo contínuo: aprender, praticar e ensinar. E talvez você diga: mas eu não tenho dom para ensino. Eu não tenho essa habilidade para ensinar. Eu não tenho esse dom específico. E eu sei, é verdade, nem todos nós somos Esdras. Mas o fato de nós não termos um dom específico não significa que em alguma medida nós não temos a responsabilidade de nos envolvermos com ele. Veja, por exemplo, Paulo diz que algumas pessoas têm da parte de Deus o dom da misericórdia. Mas isso não pode ser entendido que essa é uma atribuição exclusiva delas. O melhor entendimento é que essas pessoas receberam de Deus uma capacidade extraordinária para demonstrar misericórdia a pessoas em situações de crise. Mas, ao mesmo tempo, todo o povo de Deus é chamado para ser misericordioso. Da mesma forma, nem todos nós temos dons para ensino, mas de alguma forma, todos nós somos biblicamente chamados para a responsabilidade de passar à frente o conhecimento bíblico que nós vamos adquirindo. Talvez não no púlpito, talvez não numa sala de aula, mas nas possibilidades que Deus, em sua providência, colocar diante de você. Mas então aqui nós devemos ensinar. Quem deve ser alvo do nosso ensino? Eu queria aqui, concluindo essa mensagem, sugerir 3 grupos que devem ser alvo da nossa atenção. Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que nós devemos, na igreja, ensinar uns aos outros. Nessa mesma direção, ele diz que nós devemos exortar, nós devemos aconselhar e nós devemos edificar uns aos outros dentro da igreja. Então, nós temos essa responsabilidade com a família da fé, de compartilharmos a palavra de Deus uns com os outros, a fim de que o corpo seja edificado pelo auxílio de todos os seus membros. Em segundo lugar, nós temos a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com os descrentes. Falando sobre isso, o apóstolo Pedro diz que nós devemos estar sempre preparados para responder a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que há em nós. E esse mandamento coloca diante de nós o desafio de nós estarmos preparados para compartilhar o Evangelho na medida exata da necessidade dos descrentes que nos cercam. Nós não podemos sair por aí metralhando as 4 leis espirituais indistintamente. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus a ponto de compartilhar a palavra de Deus partindo de onde essas pessoas se encontram em relação a Deus e em relação à sua palavra também. Mas em terceiro lugar, a Bíblia nos desafia a transmitir o conhecimento de Deus às próximas gerações. E eu acredito que aqui talvez esteja um dos maiores desafios da igreja reformada no seu engajamento com a palavra de Deus. Eu não vou falar muito sobre isso, acho que muito melhor do que eu fala o salmista. O Salmo 78 diz que o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos nossos filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Está aqui a nossa responsabilidade para com a próxima geração. Sabe, meus irmãos, que uma das pessoas que mais marcou a minha caminhada com Cristo e a minha devoção ao Senhor foi uma senhora chamada Dona Petronila Neri. Eu nunca vou esquecer da vida daquela mulher. Ela era uma pessoa extremamente
extremamente talentosa, extremamente habilidosa. Eu acho que na igreja ela era capaz de fazer qualquer coisa. Mas dentre tantas habilidades, a que mais me impressionava era o conhecimento profundo que aquela senhora tinha com as Escrituras. Ela nunca foi ao seminário, ela não tinha sequer nível superior. Essa mulher converteu-se em casa mesmo, a partir da leitura de uma Bíblia que ela achou no lixo. E logo depois de convertida, essa mulher abriu uma escola bíblica em sua casa para ensinar aos meninos do bairro a Bíblia. Na casa dela havia uma foto linda, uma porteira, bem muitas crianças penduradas na porteira e ela à frente com uma Bíblia bem grande. E eu tive a oportunidade de conviver com ela por muitos anos. Assim que eu fui, convertido ao Senhor, ela se apressou e me deu a primeira Bíblia. E ela sempre se colocou à disposição para me explicar qualquer coisa da Bíblia com uma paciência que eu nunca vi. Todas as dúvidas que eu tinha, eu sabia. Corria à casa dela e eu ia ter uma resposta satisfatória. Irmãos, eu lembro de tantas coisas da casa dela. Lembro-me, por exemplo, que quase não havia nenhum livro teológico. Ela era a esposa do meu primeiro pastor. E na casa dele, eu lembro, só havia um dicionário bíblico Davis e uma Bíblia de Jerusalém e nada mais. Era um tempo em que não havia computador, não havia aplicativo da Bíblia, não havia Google. Mas mesmo assim, nada disso era impedimento para que ela tivesse um conhecimento da Bíblia invejável. Eu lembro de um dia que eu fui à casa dela às pressas. Eu havia ouvido uma história de que na prisão de Cristo alguém havia cortado a orelha de um soldado e que Jesus havia colado a orelha do soldado de volta. Eu fiquei intrigado demais com essa história e fui lá na casa dela saber se era verdade mesmo e onde isso estava na Bíblia. Imagino que eu tinha uns 10 anos. Chegando lá, falei para ela e ela disse, eu cheguei lá para ela, Dona Petronila, eu queria saber se é verdade que Jesus colou a orelha de um soldado. E ela disse, meu filho, é verdade. Na verdade não era um soldado, ela falou para mim, era o servo do sumo sacerdote. Ele não era soldado romano, ele era servo do sumo sacerdote. Todos os evangelhos falam sobre isso, disse ela para mim. Ela tinha na cabeça uma espécie de harmonia dos evangelhos. Qualquer história dos evangelhos, ela sabia dizer o que cada evangelista dizia acerca daquilo. Aí ela disse para mim, Mateus e Marcos contam essa história, mas eles não contam o milagre. Eles só contam que Pedro decepou a orelha. É Lucas que conta o milagre que Jesus colocou a orelha no lugar. E João, na sequência, diz algo que ninguém diz, ela disse para mim. João diz que o nome dele era Malco. Irmãos, eu nunca esqueci disso. Que conhecimento extraordinário. Como que aquela mulher conhecia tudo isso? Eu acho que eu nunca mais encontrei ninguém que conhecesse a Bíblia tanto quanto ela. Talvez o professor Leonardo. E aquela mulher sempre me incentivou muito, sempre me encorajou muito. E se eu estou hoje aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus, eu sei que eu sou fruto do ministério dela. Na verdade, como eu acredito que existem muitos outros homens e mulheres por aí, servos de Deus que foram instruídos por ela. Ela era uma mulher que se preocupou com a geração seguinte e se empenhou por ela. Por isso eu quero encorajá-lo a olhar para a história de Esdras e ver nele um exemplo de compromisso com a palavra de Deus em todas as dimensões. Que como este grande homem de Deus, você também decida em seu coração dedicar-se a estudar a Bíblia, dedicar-se a praticar a Bíblia e dedicar-se a ensinar a Bíblia, a fim de que você seja um instrumento de Deus para de alguma forma promover reforma em sua zona de influência, tendo você sido primeiramente reformado pela palavra de Deus. Mas, meus irmãos, se nós formos sinceros, se nós formos realistas, nós vamos perceber logo, logo que nessa caminhada, nós, por nossa própria conta, nós não daremos conta de atingir esse alvo. Logo, logo, nós vamos perceber que o nosso braço é muito curto para nós alcançarmos um alvo tão elevado como esse.
E aqui nós vamos lembrar que nós precisamos do Salvador. Todos nós precisamos daquele para o qual o ministério sacerdotal do Antigo Testamento apontava. Todos nós precisamos daquele sobre cujas profecias os escribas, inclusive Esdras, estudaram por muitos séculos na expectativa do seu nascimento. Jesus Cristo é maior e mais excelente do que Esdras, porque ele não apenas nos ensinou a lei de Deus, mas ele morreu na cruz em nosso lugar e conquistou para nós todos os benefícios da nova aliança. Por causa dele, nós agora temos a lei de Deus gravada em nossos próprios corações. E por causa dele, nós temos agora a influência santificadora do seu Espírito, que inclina o nosso coração para conhecer a palavra, para obedecer a palavra e, para mais do que isso, para termos prazer na lei de Deus. Além disso, Jesus Cristo prometeu que à medida que fôssemos por todo o mundo, fazendo discípulos e ensinando-os a guardar tudo quanto ele nos ordenou, ele também estaria conosco todos os dias da nossa vida até o final dos tempos. Finalmente, irmãos, muito melhor do que Esdras, que conduziu o seu povo de volta a Jerusalém terrena, onde mais tarde eles viveriam novamente as trágicas consequências do pecado. Jesus Cristo, nosso mestre, nosso grande sumo sacerdote, está conduzindo a sua igreja a Jerusalém celestial. Segundo a sua promessa, nós aguardamos novo céu e nova terra, onde viveremos em sua presença e onde estaremos eternamente livres da condenação, da influência e mesmo da presença do pecado. Que ele assim nos abençoe e nos ajude a viver na palavra. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, para cantarmos esse cântico. Como luzeiros no mundo, Senhor, nós queremos ser o que Tu queres de nós. Mas verdade seja dita, Senhor, nós não conseguimos sozinhos. Sem Ti, nada podemos fazer. Por isso nós oramos, rogando a Deus a Tua ajuda, o Teu auxílio, o poder sobrenatural do Teu Espírito sobre nós e em nossos corações. Movimenta-nos à Tua vontade, Senhor. Como cantamos, abra os olhos dos nossos corações, a fim de que tenhamos amor pela Tua palavra. Ó Deus, que durante a semana gastemos mais tempo com ela, conhecendo-a, estudando-a, grifando-a, orando a partir do que lemos. Que o Senhor nos empodere para vivermos a Tua palavra. Que tenhamos o fruto do Teu Espírito em atuação nos nossos corações. E que do lado de fora vejamos as características dEle. Que o Senhor nos dê mais amor, mais paciência, mais perseverança, mais domínio próprio. Que sejamos mais como Tu queres, menos como nós mesmos muitas vezes somos. E que sejamos todos, em alguma medida, professores da Tua palavra. Nossos filhos precisam da Tua palavra, Senhor. E eles passam mais tempo conosco. Então ajuda-nos a ministrar ao coração deles, a repartir a Tua palavra com os nossos cônjuges, com os nossos colegas e amigos, com os nossos irmãos em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a que sejamos também, como Esdras, reformadores nos nossos dias. Muito obrigado por esta série de mensagens. Que o Senhor provoque reflexões e mudanças profundas e duradouras nos nossos corações. Que como igreja e como cristãos, sigamos neste caminho de reforma constante, para a glória do Teu nome e para a alegria espiritual dos nossos corações. É o que Te pedimos nesta manhã,
Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção do Senhor, irmãos. Ao término, nós vamos repetir bem baixinho o refrão desta canção, enquanto os nossos irmãos pastor André, presbítero Diogo, se encaminham à porta para falar com vocês ao término do culto. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o cuidado, a presença, o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. E todos nós dizemos amém. Cantemos outra vez este refrão. Não se acende uma luz para se esconder.